a Bíblia, irmãos? Glória a Deus. Atos capítulo 17, versículo 30. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Todos acharam? A Bíblia diz assim, ó: mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Amém? Amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, fala comigo, Senhor Deus amado, nesta noite, para que nós possamos passar para a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Está todo o som, Pedro. Não precisa nem se esforçar muito. Glória a Deus. Vamos orar para Pedro vir toda sexta, né, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos aqui na campanha Cura Interior. Amém? Hoje é o segundo dia da campanha, né, irmãos? Quem está acompanhando, diga amém. Amém. O que é cura interior? É aquela cura espiritual, amém? É aquela cura onde você não consegue dominar, e você vai conseguir tirar ela só através do espiritual, amém? Sabe aquela angústia tremenda que está dentro do teu coração, aquela coisa muito ruim, certo? E tudo isso vem, né, como eu vou relembrar um pouco o que nós pregamos sexta-feira passada, com relação a Davi, né? Davi, muito pequeno, ainda foi rejeitado, né, irmãos? Eu falei para vocês aí na idade dele de 14 a 16 anos, ele teve uma rejeição muito grande, né? Porque Davi, irmãos, ele era um dos 8 filhos, ele não era filho da mãe daqueles outros 7, né? Então ele era um filho bastardo, e onde ele já foi rejeitado, certo? Foi rejeitado pelo pai, né? Não pela mãe, porque separaram, né? Arrumaram uma casinha para eles lá no final da chácara deles lá, digamos assim, do sítio onde eles moravam, e lá colocaram eles morar, Davi e a mãe. Mas a rejeição era muito grande, né? Contra a vida deles. Por que eu estou falando, irmãos? Porque nós precisamos curar isso dentro de nós. Hoje, dentro da igreja, os crentes, falando de crente, né, irmãos? Eles vivem com esse negócio dentro do coração, dessa rejeição dentro do coração, né? É amaldiçoado por alguém, é uma rejeição do outro, daquele. Aquela pessoa chega no lugar, as pessoas olham e falam assim: opa, aí não dá, né? E isso vai fazendo com que as pessoas, irmãos, vão sentindo mal, amém? Esses dias eu até estava conversando com uma pessoa, chegou dentro da igreja e olhou e falou assim: fulano está aí, eu vou embora. E a pessoa foi embora, né, irmãos? Isso aí é uma rejeição, né? A pessoa pensa que está fazendo mal para aquela pessoa, não está fazendo para ela mesma. Quando nós saímos do lugar que nós rejeitamos alguém, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Quem entende assim, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos trabalhar dentro de nós esse tipo de rejeição que acontece dentro da gente. Amém? Estava até comentando com vocês do versículo de 1 Samuel 17, lá no 42, onde o filisteu ele começou a desprezar Davi, né? Ele fez um desprezo contra Davi, e aquele desprezo ali, ele vai gerando, irmãos, para aquele que é desprezado, ele vai gerando ali força. Você sabia disso? Que o desprezo na nossa vida vai gerando força para nós. Quem sabia disso, irmãos? Quando Deus ele falou assim, olha para Moisés, de repente Moisés estava junto com o faraó, ele se sentia aquele camarada fortão, aquela pessoa que era invencível, né? Lutava com o próprio filho de faraó, ali era invencível. Ele de repente, quando ele vai, ele vê os hebreus lá apanhando, ele vai e mata aquele soldado, né? E ali ele começa a luta dele de rejeição pelos familiares. Ele teve que sair e ir para o deserto. Lá no deserto, irmãos, ali ele teve que aprender a se humilhar.
Então, o que comentou? O caráter dele se transformou no deserto. Muitas vezes Deus coloca nós no deserto, irmãos, é para mudar a vida da gente. É para que a gente venha se formar, a gente cresça, a gente seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa manso. Por mais que você seja uma pessoa brava, mas você se torne uma pessoa manso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus, ele precisava fazer tudo isso com Davi, para que Davi chegasse a rei. De repente Davi consegue, irmãos, entrar, ele sai daquela pressão ali, né? Rejeição pelo seu pai, e de repente Deus fala para Samuel: Samuel, preciso que você unge um dos filhos de Jessé, porque um dos filhos de Jessé, ele vai ser rei. E Samuel, irmãos, ele sai sem muito chamar atenção, porque quando o profeta saía, chamava muita atenção. Ele sai sem chamar atenção, porque era uma coisa desse gelo. Ele vai, chega na casa de Jessé, ele olha aqueles 7 homens, ele vê aqueles 3 filhos que já estavam frequentando a guerra, homens formados, homens bonitos, né? E ali ele começa a olhar e veja ali, né, irmãos, ele abre e fala assim: esse vai ser o rei, esse vai ser a pessoa que nós vamos ungir a rei. Mas por quê? Mas ele olhou pela aparência. Quando nós olhamos pela aparência, irmãos, nós se enganamos muito. Às vezes nós olhamos um irmão, olhamos uma irmã pela aparência, nós já começamos a julgar aquela pessoa, já começamos a ver aquela pessoa diferente, e em vez de nós chegar e conversar com a pessoa, e falar com a pessoa, né, irmãos? E sentir o viver daquela pessoa, nós já ignoramos, nós falamos assim: não, já vamos ignorar agora, né? E nós não precisamos, nós não podemos ter esse tipo de coisa dentro da igreja, dentro do nosso convívio, amém? De rejeitar as pessoas antes de nós conhecer as pessoas, né, irmãos? Hoje de manhã eu estava comentando aqui que na igreja que eu dirigi no Jardim Paranaense, isso bem no começo, existia um grupo de irmãs, eram umas 7, 8 irmãs nós mesmos, e o grupo não crescia, nós era sempre, entrava ano e saía ano, era 8, 9 irmãs dentro do grupo, né? Um dia eu falei para Deus: Deus, mas o que está acontecendo dentro desse grupo que nunca aumenta esse pessoal aí? E comecei a orar e estar junto com elas para ver o que era. Era quando chegava um, irmãos, eles rejeitavam aquela pessoa que chegava. E eu falei assim: Deus, essas pessoas que estão fazendo isso, o Senhor tira ou o Senhor muda? E Deus começou a mudar, irmãos. Deus começou a tirar. E aquele grupo começou a crescer. Então muitas vezes as pessoas estão ali, irmãos, estão acostumados naquele grupinho, que eles, quando chega a pessoa não consegue entrar naquele grupo. Ele quer, por mais que ele queira estar junto com as pessoas, mas aquele grupo rejeita a pessoa. E a igreja, irmãos, nós não podemos rejeitar, nós precisamos somar e fazer uma igreja grande. Aleluia, Jesus. Podemos rejeitar ou não? Não podemos. Temos que lutar para que a igreja encha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então a ideia, irmãos, era orar para Deus fazer a obra, mas ficar com as irmãs junto também. Mas Deus achou melhor tirar. De repente a dirigente do círculo de oração veio: não dá mais, para mim não dá mais, não aguento mais. E eu falei: Senhor, mas se não dá, amém, né? Foi entrando pessoas novas, e eu fui vendo ali, e muitas vezes ali sofrendo, e Deus foi mudando, de repente entrou uma hora aqui, entrou dali, e em pouco tempo, irmão, já estava um grupo grande, né? Então a rejeição é muito perigosa, nós precisamos tomar cuidado com isso. De repente você está ali junto com o grupo, junto na família mesmo, de repente aquela família, né, irmãos, está ali. Eu contei uma vez aqui para vocês aqui, né, irmãos, que eu dentro da minha família, entre eu, minha esposa e meu filho, eu não sentia bem. Eu me sentia assim, uma pessoa assim, fora da casinha, né? E um dia uma pessoa no colégio chamou minha esposa, chamou Josué, chamou eu também. E ele falou assim: "Mano, hoje você vai sentar aqui e vai fazer um desenho junto com eles." Eu já fiquei bravo, né? Nós já estava perdendo meio dia de serviço. Falei assim: onde você viu perder meio dia de serviço para vir aqui para ficar sentado aqui numa mesa?
E aquela mulher me deu uma folha, deu uma folha para o meu filho, deu uma folha para o meu esposo, e ali ele falou assim: faça um desenho aí. Eu já peguei ali, já fiz um desenho ali, já peguei a folha e fiquei do lado, né? E minha esposa não, ela pegou com toda aquela calma dela, ela não foi lá, pegou e juntou o Josué, fez o desenho dele, fez o dela, né? E ele terminou aquilo ali, levamos a folha, e a mulher falou assim, eu não quero nem ver o desenho de vocês, eu só queria ver o comportamento do pai. O pai está nota 0. Vejam bem, irmãos, estava uma nota 0. Naquele tempo eu estava começando na igreja, né, irmãos, no ministério que eu estava aprendendo nada, porque o pastor estava me ensinando que eu tinha que dar prioridade, né, não para a família, mas para a igreja, que a prioridade não era para a família. Eu estava aprendendo errado. E daquele momento eu levei aquele choque, né? E aquela mulher começou a falar: olha, você pai, você é um pai que não dá assistência para o filho, você é um pai que não dá assistência para a mulher, você não vê. E a mulher foi falando mais ou menos aquilo que eu já sentia mesmo, né, irmãos? Eu era uma pessoa fora da casinha, né? Não tinha união ali com a minha família, né? E eu fui embora, saí dali bravo. Mas quando eu cheguei no serviço, irmãos, aquela mulher ficava falando no meu ouvido o tempo inteiro: você tem que mudar, você tem que mudar, né? Se você não mudar, você vai perder sua família. E eu peguei, naquele dia eu falei assim: o que eu tenho que mudar? Perguntei para minha esposa. Ela falou assim: olha, você tem que mudar tudo, rapaz. Eu disse: nossa, mas eu estou errado, sim? Será que só eu estou errado? E ela começou a falar, né, e tal, e eu olhei assim, pensei assim: mas realmente eu faço tudo isso. Se você não mudar, está difícil. E eu falei assim: eu vou mudar, de hoje em diante eu vou mudar, vou me esforçar. Primeira coisa que nós vamos fazer um passeio. Eu não passeava com ela, não passeava com o guri, nada, né? Falei assim: nós vamos fazer um passeio. Peguei um apartamento lá no litoral e fomos para o litoral. Irmão do céu, parecia assim que era um imã, parecia que eu não conseguia me conectar com os dois na pessoa. Marido e mulher e filho, não conseguia me conectar. Eu estava junto com eles, mas não estava junto, era uma coisa assim diabólica. E hoje eu entendo porque muitas famílias não conseguem se conectar dentro da família, né? Devido a essa pressão diabólica. E eu falei para Deus: vou mudar. Você não brinca com seu filho, você não faz nada. Era verdade, o que ela falou era verdade. Naquele dia, irmãos, eu cheguei cansado, porque meu serviço era pesado, cheguei cansado. E deitei assim no chão do tapete e falei para o José: hoje nós vamos brincar. Já era 11 horas da noite. Nossa, pai, você não vai dormir? Não, hoje você pode pular, pode chutar, pode fazer o que você quiser. Mas pensa um pior que ficou alegre. Ele chutava, ele pulava, ele fazia isso, fazia aquilo. E ele falei assim: a partir de agora, todo dia vai ser assim. Se você quiser brincar, nós vamos brincar, você vai pular e nós vamos fazer isso. E irmão, foi mudando. E um tempo atrás aí perguntaram para minha esposa que nota que ela dava para mim. Eu cheguei quase 100. Quase 100. Tem coisinha para mudar ainda. Amém? Mas quase 100. Ela não deu 100. Mas chegou perto do 100. Então, mas foi tempo para mudança, não foi assim de um dia para o outro. Mas eu falei: eu vou mudar. E até hoje, irmãos, eu pergunto ainda: o que eu preciso mudar? Estou fazendo alguma coisa errada? Né? Porque esses dias eu falei para o irmão: isso não é porque a esposa está deitada, você não vai levar a louça para ela, não, ela está deitada lá, ela que se vire. Eu falei assim: não, você quer ver a esposa alegre, ela deitada, você vai lá e lava a louça, deixa tudo bonitinho para você ver. Ela levanta, olha assim e fala assim: nossa, meu esposo está mudando mesmo. Né? Você faz uma surpresa dessa para ela. E ela vai entender que o amor está se renovando. Amém? Eu vai sair daquele espírito de rejeição dentro da gente. Aquilo estava me correndo, estava me matando. Quem sabe tem pessoas aqui no nosso meio, irmãos, que você é novo,
vaga ainda de casamento, e você está lutando pelo seu casamento, ou até mais velho de casamento. Não, você começa a ver a sua família, dar toda assistência para a sua família, porque você dando assistência para a sua família, Deus vai te abençoar dentro da igreja, Deus vai te abençoar fora da igreja, Deus vai mudar a sua vida. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Porque Deus está vendo que você está protegendo a sua família. Glória a Deus. Então por isso que Paulo ele fala aqui o tempo da ignorância. Por mais que eu estava dentro da igreja, irmãos, mas eu tinha uma ignorância dentro de mim. Eu não aceitava as pessoas falar comigo. Eu achava que eu era o certo e as pessoas eram erradas. Isso é um defeito das pessoas, né, irmãos? Achar que os outros estão errados e a gente está certo, né? A gente está sempre certo. A gente não para ouvir as pessoas. Por isso que tem muitos casamentos hoje que estão se acabando. Ele começa e daqui a uns dias você olha, fulano está separando. Por que não? Porque a pessoa chega, não, aqui eu mando, aqui eu faço, e eu não vou mudar. Não, irmão, nós temos que mudar. Se nós queremos um casamento perfeito, nós queremos algo perfeito, precisamos mudar. Amém? E assim é com Jesus. Se nós queremos também com Jesus, nós precisamos mudar. Nós precisamos tirar essa coisa que está correndo dentro da gente, aquela indiferença. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, porque ciclano não presta. Deixa a vida do outro, salve a sua. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salve a sua. Fala assim, não, eu quero salvação, Jesus. Glória a Deus. Eu tenho um irmão meu no meio, né, irmãos? No meio não, caçula. E ele chegava na igreja e ele falava assim, ele me chama de nego. Meu amigo, rapaz, você viu aquela irmã lá? Você viu o jeito dela? Você viu aquele irmão lá, como é que ele louvou? E um dia eu fui me irritando com isso aí, né? Falei para ele, rapaz, você vem na igreja, mas você vem para prestar atenção em Jesus, não fica prestando atenção nas pessoas. Você não vai conseguir nada dessa maneira. Ele pegou, ficou quieto. Passado um tempo, ele falou assim, nego, você sabe uma coisa, rapaz, que eu não consigo mais ver nada nas pessoas. Agora eu estou vendo em Jesus. Aleluia. Então valeu a pena, irmão, daquela repressão dele. Porque ele chegava na igreja e o inimigo tomava ele ficava olhando nas coisas, ele olhava na banda, ele olhava nisso, olhava naquilo, ele ficava reparando, procurando, né, irmãos, pelo novo. Ficava ali daquela maneira, olhando e não sentia a presença do Espírito Santo. Então nós temos que vir na igreja para nós sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Glória a Deus. Quando nós temos para a igreja para sentir, não importa aquele que está pregando, não importa aquele que está louvando, você vai sair glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A mudança tem que ser grande dentro de nós, irmãos, amém? E o Senhor, Ele vai lapidando cada vez mais, né? Ele vai vendo se a gente, por que a gente vai passando nesses estreitos que a gente passa, né, irmãos? Amém? Quando eu fui cometido pelo câncer, né? Teve um pastor que chegou assim, mas pastor também pode ter câncer? Eu falei, pode, né? É um ser humano, né? Só que daí eu fiquei pensando, mas será por que Deus permitiu que o câncer viesse de mim? Irmãos? Será que Ele não estava me moldando um pouco mais? Ele não estava dando uma coxadinha um pouco mais? Ele queria ver a resistência minha com Ele. Será que Ele se viu que de repente, eu não sei, né, irmãos? Quanto que eu aguentaria? Deus falou assim, eu vou deixar porque Ele sofra para ver até quanto que Ele vai. Então muitas vezes Deus deixa só para ver se a gente aguenta mesmo. E eu acho que eu passei no teste, irmãos, sem saber. Porque hora nenhuma eu desfiz de Deus e sempre falei para Deus, Deus, se o Senhor me curar, estou feliz. Mas se o Senhor me levar também com a cara de triste, né, irmãos, também estou feliz. Né? Mas aquela vontade de viver. Por isso, quando eu vejo irmão jovem querendo tirar a vida, se cortando, eu começo a falar assim, Deus, dá entendimento para essa jovem, para essa pessoa que fica querendo tirar a sua vida, né, irmãos? Quantas pessoas que nós vamos atender, hein?
chega lá, não, fulano está tudo cortado. Esses dias nós fomos fazer a visita na casa de um jovem, e o jovem está tudo cortado de chilete. A mãe tinha que estar cuidando, porque o filho começava a querer subir, irmãos, lá no telhado, para pular de lá. Eu falei assim, Jesus amado. E a vida, irmão, a vida, né, a pessoa, né, bonita, a pessoa ali forte, eu falei assim, não pode, isso está errado. A vida é boa, quem tem que fazer a vida somos nós precisamos que lutar pela vida. Glória a Deus. Sem essa rejeição. Então, por isso que nós falamos aqui, rejeição do perigo, né, irmãos? O perigo da rejeição à luz. Quando nós estamos querendo se cortar, quando nós queremos tirar a nossa vida, nós estamos rejeitando a luz. Quem que é a luz? Jesus. Nós estamos dizendo para Jesus que Jesus não é o nosso Salvador. Eu não pense que você fazendo isso, você vai ter a sua salvação. E Deus está falando com pessoas aqui dentro, pessoas que tomam remédio exagerado. Não vou tomar remédio porque eu quero tirar minha vida. Não, comece a valorizar a sua vida. Comece a falar, Deus muda a minha vida, e Deus vai mudar a sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Rejeição, irmãos. Amém? Jesus, eles rejeitaram Jesus, mas Jesus, ele continuou ali firme. Bateram nele, rejeitaram ele, mas Jesus continuou firme. Por que Jesus continuou firme, irmãos? Porque de lá, quando ele estava sendo rejeitado, de lá, quando ele estava correndo com aquela cruz, ele começava a olhar, ele via eu, ele via você, que um dia ia precisar dele, que um dia ia ter essa necessidade de ter Jesus. Nós precisamos ter esse cuidado, para que não venha rejeitar a luz. Quando nós negamos, irmãos, que nós marcamos um compromisso com Deus, nós estamos rejeitando a luz. Pessoas que marcam, irmãos, ele fura uma escala e não fala nada, né? É uma pessoa que está rejeitando a luz. Ô pastor, o que é isso? Não, você tem que ser uma pessoa de compromisso. A obra de Deus tem que ter compromisso. Amém? Você já pensou, irmãos? Eu estou na sexta-feira aqui, daqui a pouco o pastor Sérgio liga, o pastor Elias está aí? Não está, o pastor Elias nem apareceu aqui hoje. Amém? Ele vai ficar preocupado e eu estou rejeitando a luz, porque eu tenho um compromisso. Se a sexta-feira nós temos que estar aqui, nós temos que estar aqui louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se nós podemos vir, irmãos, nós ficamos em casa, nós estamos rejeitando a luz, porque Deus está dando força para nós, está dando saúde para você, Deus está te capacitando. Então abandone tudo e fale assim, eu vou servir a Deus conforme tem que servir. Aleluia. Aleluia, Jesus. E você está fazendo aquela cura interior. Amém? A cura interior. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: aqueles, pois, que sabem fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Então, se você sabe fazer o bem e você não faz, você está cometendo pecado. Ô pastor, o que é isso? É o Tiago que está falando, né, irmão? O Tiago é o irmão de Jesus, ele que está falando. Então, se nós sabemos, nós podemos fazer um bem com a pessoa e nós não fazemos, nós estamos cometendo pecado. Então temos que entender, irmãos, que para nós rejeitar a luz é muito fácil. Amém? É muito fácil nós rejeitar a luz. Nós podemos rejeitar o homem, rejeitar a família em casa, mas quando nós rejeitamos a luz, nós pagamos um preço muito grande. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos ler mais um versículo e já vamos encerrar. Amém? A hora já se foi e nós queremos orar pelos dons também hoje. Amém? Em São João 12:35 diz assim: andai enquanto andeis na luz, para que não as trevas vós não apaguem. Enquanto tendes luz, crede que na luz, para o seu sejais filho da luz. Né? Então, quando nós andamos na luz, nós vamos estar andando na luz.
Agora, quando nós andamos, queremos entrar nas trevas, né, irmãos? Nós vamos correr perigo, certo? O que é você entrar nas trevas? Você ir aonde você não deve ir, certo? De repente você hoje é uma pessoa crente, você está na igreja, você está aqui louvando o Senhor, de repente vem uma oportunidade, olha, vamos lá numa discoteca, vamos em tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E você, para não dizer não para os seus coleguinhas, o que você faz? Não, vou me sentir diminuído se eu não for. Mas não, você rejeita que Deus vai te exaltar. Aleluia. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você rejeitando isso, os teus coleguinhas vai falar assim para você: nossa, você está mudando mesmo. Amém? Quando eu aceitei Jesus, irmãos, nós éramos uma turma de 17 jovens. E quando eu aceitei, eu fui bastante radical, né? Irmãos, lembram que eu falei que eu tinha um cabelo grande, né? Parecia um ramo, mas não era um ramo não, né? E eu fui bastante radical quando aceitei Jesus comigo. Cheguei, cortei o cabelo, deixei o cabelo quase zero, né? Cheguei no serviço, eu olhava assim, falava assim, mais um fogo de palha. No serviço, mas era 50 e poucos funcionários na minha sessão, e comigo se inteirou 3 só que tinham aceitado Jesus. E o chefe olhou assim e falou assim: mais um fogo de palha aí agora. E eu falei assim: eu não vou ser fogo de palha, eu vou ser a luz dentro desse lugar. Aleluia. Não vou ser. E irmãos, passei ali um vale tremendo ali. As pessoas me rejeitaram e eu fui passando por cima. Tinha um macumbeiro ali dentro ali que não gostava de mim, dentro do serviço, e eu fui passando e fui lutando. De repente um se converteu, né? Já foi para 4. E de repente, eu já contei a história do macumbeiro aqui, mas não vou contar agora que não dá tempo. Aquele macumbeiro um dia ele fez um trabalho para mim lá no Nordeste. E não deu certo o trabalho dele. E ele chegou para mim e falou assim: Deus, esse Deus que você serve é um Deus grande mesmo, hein? Aleluia. Porque, rapaz, eu fui no Nordeste e não deu certo o que eu fiz para você. E eu falei assim: esse Deus que eu sirvo é grande mesmo. Aleluia. E ele foi, irmãos, ele procurou e falou assim: eu vou aceitar Jesus também, mas eu quero esse Deus teu. E aceitou, irmãos, hoje ele é um pastor teólogo. Então por isso que a gente vê quando você permanece, quando você fala, eu vou lutar, eu quero fazer a diferença. Você vai ver que Deus vai te abençoar. Você vem na igreja, você começa a sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Aleluia, Jesus. Por mais que alguma coisa tire a sua atenção, mas você consegue sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E ali foi se aumentando, irmãos, aquela sessão ali, o tempo, irmãos, começou a ser uma sessão abençoada. E eu tinha um chefe que era japonês, e aquele japonês gostava muito de mim. E ele mudou a chefia dele, trocaram ele da onde eu estava e colocaram em outro lugar. E um dia ele falou assim: Elias, estou dando um jeito de você vir trabalhar comigo. Eu falei assim: não, mas deixa eu lá, estou acostumado lá. Não, você tem que vir aqui para você acabar com esses demônios que tem aqui dentro. Eu falei: você vê dessa maneira? Vejo dessa maneira, onde você está, sempre a bênção está junto. Aleluia. E conseguiu mesmo, irmãos. Um local cercado, onde tinha uma grade, que era um lugar de valores, e ali dentro daquele lugar de valores tinha mais quase 30 pessoas ali dentro. E ali dentro dava aquelas brigas, ali dentro que para onde a turma saía, de vez em quando se pegava mesmo. E um dia eu cheguei mais cedo e fui lá naquela sessão e comecei a orar. Irmãos, eu olhava assim pelo olho da fé, aqueles demônios saindo pelos vãos da grade. Demônios saindo. Ele não aguentava resistir dentro daquele lugar fechado. Aquele lugar fechado era um convívio de demônios. E aquele homem japonês falou assim: vou te colocar aqui dentro, junto com esses demônios que ele sentia. Ele me colocou lá dentro, irmãos. Eu falei assim: ó, em pouco tempo que vai ter paz em nome de
Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, você que tem a luz, aonde você chega, a luz vai iluminar mesmo. Vai fazer diferença. Amém? Quem é luz aí? Glória a Deus. Você que é luz, você vai fazer diferença. Você chega no lugar, as pessoas ficam olhando. Amém? Você já pensou, irmão, se eu não vou lá naquele velório lá da minha tia? Talvez eles nem notassem, né, irmãos? Talvez, né? Porque fazia muito tempo que eu não via eles. Mas quando eu cheguei, ela sentiu a presença dele. Falou assim: você não vai sair daqui sem orar por mim. Eu vi a necessidade ali. Então Deus, irmãos, Ele faz isso daí. De repente você está aqui hoje, você não veio por acaso aqui não. Ah, eu vim porque quis. Você não veio porque quis, você veio porque Jesus te trouxe aqui. Aleluia. Amém? Larga a mão do seu orgulhoso, né, meus senhores? Jesus trouxe você que hoje, você não veio porque quis. Ah, não, o pastor Elias vai estar lá hoje, eu vou lá hoje. Não, é porque Jesus, Ele falou assim: eu vou levar você. Você precisa ouvir a mensagem. Glória a Deus. Você precisa ouvir. Aleluia, Jesus. Ainda nós vamos ler mais aqui, São João 3,20 diz assim, irmão: todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Então, quando você vê alguém fazendo o mal, ele está aborrecendo a luz. Quem que é a luz, irmãos? Quem sabe dizer quem é a luz? Jesus. Né? Então, se nós fazemos o mal, nós estamos aborrecendo a luz. Nós estamos dando lado por pecado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então a cura interior nós precisamos limpar isso. Quantas pessoas magoadas com a outra, né? Ah, eu não falo com fulano por causa disso, por causa daquilo. Lá no céu vai ter um lugarzinho separado lá, irmãos, para aquele que gosta e para aquele que não gosta. É assim mesmo? Vai ter uma salinha lá, ó. Você não gosta de fulano, você fica aqui, né? E para você que é mais santo, fica desse lado. Vai ter essa salinha lá, irmãos? Não. Eu acho que não, hein? Nós não vamos conseguir entrar lá dentro, não. Então comece a refletir e fazer sua cor interior, certo? Se essa mágoa está dentro do teu coração, fala para Jesus: Jesus, tira essa mágoa do meu coração, porque eu quero reinar, eu quero fazer diferença. Amém? Seja um crente feliz, não aquele crente, irmãos, fechado, aquele crente, irmãos, que onde passa as pessoas olham e tem medo do crente. Não seja um crente alegre. Tira toda essa rejeição do seu coração e comece a falar: Senhor, eu quero uma mudança dentro de mim. E Deus vai mudar, porque você está fazendo parte de uma igreja, onde a igreja você se preocupa com a sua cura interior. Glória a Deus. Quantos obreiros machucados, com coisa do passado ainda, remoendo aquelas coisas do passado. Ah, mas fizeram isso para mim no passado, agora eu não consigo esquecer mais. Não, fala para Deus: Deus, faz com que eu esqueça, para que eu possa viver, para que eu possa ser um crente salvo. Amém? Amém. Se você ficar remoendo aquilo que foi no passado, você não vai ter a sua salvação. Mas quando você fala para Deus: Deus, eu quero limpar meu coração. Hoje você vai fazer um concerto com Deus e você vai falar assim: Deus, eu preciso de mudança dentro de mim, eu preciso de uma cura interior. Aleluia, Jesus. Deus está falando aqui, irmão. Deus está falando com o crente. Amém? Você precisa limpar seu coração. Precisamos fazer uma análise dentro de nós para ver o que está nos fazendo, o que está nos prendendo. Isso que está nos prendendo, irmãos, isso vai matar nós. Então comece a falar para Deus: Deus, o que eu tenho que fazer? Deus vai falar assim: comece a orar que eu vou te limpar. E essa dor que você tem no coração, quando você vê uma pessoa louvando aqui, que você fala assim: não, essa pessoa que está louvando devia ser eu. Você vai tirar essa dor. Quando você olhar aqui voltar, e você vê aqui as pessoas louvando, você vê aqui a banda louvando, você